Ah, você chegou, eu estava mesmo te esperando. Olha, já pega a tua Bíblia, abre no livro de Salmos, de número 101, o verso 7, porque o Senhor irá falar conosco através dessa passagem. Amém? Bom, enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu já quero te saudar com a paz do Senhor e dizer que eu estou muito feliz porque você está aqui comigo mais um dia de vídeo aqui do canal Palavras Preciosas. É claro, não seria o mesmo sem você este canal. Que Deus te abençoe. Agora que você já abriu, vamos ler junto o verso 7, que diz assim a palavra do Senhor. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos, diz o Senhor. Essa passagem veio ao meu coração quando eu estava navegando nas redes sociais e me deparei com certas reportagens. Nós sabemos que o que mais está acontecendo são escândalos no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo. Muitas coisas que estavam em oculto estão sendo trazidas à tona. Pastores, irmãos, irmãs, coisas assim que nós não imaginamos está acontecendo no meio do povo de Deus. Pessoas que aparentemente perfeita aos nossos olhos, com um ministério perfeito, com uma vida perfeita, né? Santa, vamos dizer assim, e de repente, puf, a bomba estoura, né? Vem à tona coisas horríveis, coisas de ficarmos assim realmente impactados com esses escândalos. Mas a palavra do Senhor fala que ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai de quem, por quem o escândalo vem. Nós sabemos que a igreja de Cristo são feitas de pessoas. Pessoas são seres humanos erram, falham. E no tempo em que estamos vivendo, e não é só nesse tempo que estamos vivendo, na verdade, mas sempre houve coisas inadmissíveis no meio do povo de Deus. Porque como ser humano, todos nós somos propícios a errar, a cair em tentação, nós somos carne. E se nós não orar, ter uma vida de oração, de consagração, de jejum, uma hora caímos. Às vezes nós colocamos expectativas em pessoas, em cargos de pessoas, em ministério de pessoas que aparentemente parece ser perfeito. Aos nossos olhos parece ser perfeito, porque a internet passa essa ilusão, né, para quem está gravando um vídeo falando do amor de Deus, pregando na igreja, uma unção caindo sobre a vida da pessoa que está ministrando, mas na verdade o interior, os pensamentos, o coração, só quem sonda é Deus. Apareceu. Agora, esses dias o rapaz que ele trouxe, deixou vazar o pensamento que ele tinha a respeito de Deus. Cantor, né, famoso. E nós, olha, quem conhecia ele, eu vim saber quem é ele agora esses dias na internet, mas quem conhecia já o ministério dele, quem acompanhava, aparentemente um louvor cheio de unção, não é verdade? E ninguém imagina que a pessoa tenha esses pensamentos, tenha uma vida dupla dessa forma, né, de um caminho do Senhor e de mão dada com o mundo. Mas tem muitas pessoas que estão em adultério espiritual. Adultério espiritual é quando se diz servir a Cristo, mas ama as coisas do mundo e pratica as coisas do mundo no escondido. Só que uma hora vem à tona. Por isso que é importante você, meu irmão, você, minha irmã, olhar só para Jesus. Olhe só para Jesus. Olhe para você e tenha cuidado para você não cair também. Porque vai surgir muitos escândalos. Vai vir à tona muitos escândalos que nós vamos ficar de boca aberta. Só que os escândalos não são de agora. Os escândalos no meio do povo de Deus. Se é que eu posso, né, falar dessa forma, porque há muitos lobos vestidos de ovelha dentro da igreja, porque quem é povo de Deus realmente de verdade não faz isso. Quem é ovelha de verdade não faz isso. Né? Quem serve a Cristo de verdade não faz isso. Mas o joio está no meio do trigo. O joio é parecido com o trigo. Só que o trigo tem os seus grãos, o joio é só palha. E chega um tempo em que o joio, ele vai se mostrar. E muitas pessoas pensam que era um trigo. Na verdade, são joio. E se você ficar olhando para o joio com um olhar de que ele é trigo,
quando vier o escândalo que surgir, você vai se decepcionar, você vai se entristecer, né? Então, por isso que é importante você não colocar suas expectativas cegamente em pessoas. Olha unicamente para Jesus. Olha para Jesus e olha para você. Vigia, ora, procura ter uma vida de jejum, de consagração. Ter muito cuidado em estar nos santificando todos os dias, porque as tentações são muitas. O dinheiro, o Deus Mamon está operando no meio do povo de Deus também, né? Só que quem realmente pertence a Deus, aceitou o Senhor Jesus Cristo de verdade, não se deixa enganar, iludir e nem se corromper, porque ele já é moldado pela palavra. Mas temos sempre que estar vigiando, porque a palavra do Senhor fala que se o Senhor não abreviasse os últimos dias, né, os escolhidos também seriam enganados. Então, essa palavra, ela vale em todos os aspectos, porque os escolhidos do Senhor é carne, nós somos carne, nós somos humanos. Então, nós temos que ter cuidado. Só que eu vou contar para você uma história, para você entender que o escândalo, ele só não está surgindo agora, por esses tempos, porque Jesus jaz às portas. Não, mas na verdade o escândalo no meio do povo de Deus sempre houve. Sempre houve. Vamos começar no Novo Testamento. Quem não aceitou Jesus, que Jesus era o Filho de Deus? Os fariseus. As pessoas da lei, os donos da lei, que dizia que seguia a lei de Deus, mas na verdade não aceitou o seu Filho Jesus Cristo. Ficavam levantando falso testemunho contra o próprio Jesus. Falavam mentiras sobre Jesus, né? Acusaram Jesus, o próprio Jesus. E se dizia servir a Deus. Ai, André, mas os fariseus, tá bom, então vamos lá para os discípulos, para o meio dos discípulos então. Vamos começar por Pedro. Pedro andava com Jesus, tinha um cheiro de Jesus, falava igual a Jesus. Mas Pedro, ele negou Jesus. E você acha que não foi um escândalo? Você acha que não foi? Ele ter negado Jesus, andado tanto com Jesus. Chegou uma hora que foi encurralado, ele negou Jesus. Você acha que naquela época não foi um escândalo? Imagina se fosse hoje. Rapaz, você acredita que o irmão Pedro, olha, andando com Jesus, comia do mesmo prato, fazia a mesma missão de Jesus. E chegou uma hora que o irmão Pedro negou Jesus. Menina, eu estou impactada com essa história, com essa situação. Como que pode ter negado o Filho de Deus, andado com ele? O próprio Jesus curou a sogra dele, ele ter feito isso com Jesus, isso é inadmissível. Com certeza naquela época foi desse jeito também, né? Tá bom, Pedro, mas vamos para Judas, um dos discípulos também. Você acha que ele ter vendido Jesus por algumas moedas, né? Você acha que não foi um escândalo na época? Não foi uma decepção na época? Foi uma decepção, foi um tremendo escândalo. Estava ali, no meio dos 12, era um dos 12. E olha o que aconteceu. Então, nós vemos muitas histórias, né, no meio do povo de Deus. Mas por quê? Porque o Senhor Jesus não buscou homens perfeitos, porque não tinha de perfeito, era só ele mesmo, só o próprio Jesus. Mas o Senhor buscou 12 discípulos, 12 homens falhos, com seus defeitos, com suas imperfeições. É claro que tem escândalo. Se tem ser humano, tem escândalo. Se tem gente, tem fofoca. Se tem gente, tem mentira. Se tem gente, tem falsidade. Se tem gente, tem dois pensamentos. Se tem gente, tem discordância, né? Se tem gente, tem desacordo. Se tem gente, tem falta de comunhão, que não era para ter, mas tem. Porque ser humano, né? Então, vamos entender que escândalo no meio do povo de Deus sempre teve. Só que a diferença é que as pessoas focavam em Jesus. As pessoas antigamente focavam em Jesus, olhavam para Jesus, seguiam a Jesus, né? Então as pessoas não, por causa do que Pedro negou Jesus, pessoas não se afastaram dele. Por causa dos fariseus, pessoas que realmente seguiam a Jesus de verdade não deixou de seguir por causa dos fariseus. Porque Judas traiu Jesus, pessoas não ficou decepcionado de Judas ter feito isso e deixou Jesus. Não, o foco era Jesus, sempre foi Jesus, nunca foi homens. Só que hoje em dia as pessoas estão focando no homem,
focando no homem. E se tal pregador for pregar em tal igreja, eu vou lá, porque onde ele está a presença de Deus, né? Porque onde aquele missionário está, a unção de Deus, eu quero estar, eu quero fazer parte da missão com ele. Porque onde aquela irmã está, a presença de Deus está lá. Eu vou lá buscar a minha bênção. Mas e a tua vida com Cristo? Né? E o Senhor Jesus aí com você? Você não tem essa unção também? Por quê? Porque não busca, porque não foca em Cristo, né? Mas meu Deus, aquele irmão, eu não estou falando que você não deve dar honra. A Bíblia fala da honra a quem tem honra. Eu estou falando de seguir verdadeiramente a Cristo, né? De olhar verdadeiramente para Jesus. Pode acontecer o que for, mas se você olhar só para Jesus, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque o homem é falho. O homem, ele cai. Ele pode cair. Eu posso cair. Eu sou humano, né? E parecer até que eu nunca conheci Jesus. Sim. Se eu não vigiar, se eu não tomar cuidado, se eu não ter uma vida de oração, de consagração, não é brincadeira, gente. A nossa carne não é brincadeira. É um inimigo que nos acompanha todos os dias. É claro que o nosso primeiro inimigo é adversário das nossas almas, mas tem aqui o segundo, que é a nossa carne. O terceiro inimigo é o mundo. Então olha quantos inimigos, há uma trindade aqui de inimigo, que se nós não tomarmos cuidado, nós caímos. Então nós temos que tomar cuidado, né? A palavra do Senhor fala que aquele que usa de engano não permanece. Deus vai trazer à tona aqueles que estão pecando no escondido, aqueles que estão pecando no oculto, está fazendo coisas escondidas. Está falando do amor de Deus mas era uma bênção quando aquele irmão pregava, e aquele irmão adulterando, e aquele irmão traindo a esposa, e aquele irmão fazendo isso, e aquela irmã dessa forma, mas quando eu abri a boca era Deus, porque Deus honra a sua palavra. Deus honra a sua palavra, só que não permanece. Por quê? Porque tudo que ele está plantando uma hora vai colher. Uma hora colherá do seu fruto, do que está plantando, né? Então, que essa palavra de hoje venha trazer um alerta sobre nossas vidas. Que a sua fé não esteja baseada no ministério de ninguém, né? Não é defeito você olhar para uma irmã e você se espelhar nela e você ter ela como exemplo. Você olha pelos frutos, você conhece a árvore, não é verdade? Então tem pessoas sim, realmente de Deus, que exala a essência do Espírito Santo, tem o cheiro de Cristo, e não é errado você admirar, você aprender com ela, você querer ser igual, né? Não igual, mas é até melhor do que ela. Eu quero ser assim, eu quero também ser cheia de Deus. E não é defeito, não é errado, desde que o seu foco esteja em Cristo. E quando essa pessoa vier cair, e você vê a pessoa que tanto um dia você admirou cair, que você estenda a mão e procure ajudar também, né? Procure aconselhar, tenha amor, não critique, não julgue, mas que você tenha amor, que você seja uma pessoa acolhedora, né? Tem pessoas que quando caem, outras pessoas deixam no escanteio, né? Abandona, deixa para lá e vira as costas, porque aquela pessoa caiu, porque aquela pessoa pecou. Mas não que a gente venha orar por essa pessoa, por essa tal pessoa, para que se arrependa do seu mal que tem feito e se volte a Jesus. Assim como Davi, né? Ele adulterou, ele matou um homem segundo o coração de Deus. Olha aí outro escândalo daquela época, né? Armou tudo isso, mas ele se arrependeu. Davi se arrependeu. Nós vemos todo o lamento de Davi também no livro de Salmos. E ele se arrependeu e o Senhor, sim, né, teve misericórdia dele e o perdoou. Embora ele colheu, não deixou de colher os frutos do seu pecado, né? Mas ele ganhou a sua salvação. Ele ganhou a sua salvação, porque nós vemos a trajetória do arrependimento de Davi. E aqui, se eu for mencionar, eu vou dar aqui tantos exemplos, né? Do escândalo também de Saul. Saul procurou até uma feiticeira, né? Que invocava o espírito de Samuel. Um homem que conhecia, pelo menos se dizia conhecer Deus, invocando agora demônios, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque escândalo no meio do povo de Deus sempre teve. Sempre teve. Você acha que Eva ter comido
do fruto proibido ter dado ao seu marido, né? Porque ela foi enganada pela serpente, não seria um escândalo também naquela época, né? Você acha que deixou de ser um escândalo? A desobediência, ela é um escândalo. A falta de vigiar e cair em pecado é um escândalo. Tudo aquilo contrário à vontade do Senhor, tudo aquilo contrário à obediência é um escândalo em si. Então nós temos que ter muito cuidado. Se eu for ler aqui mais a Bíblia, é claro que eu vou achar mais coisas aqui, mais exemplos, né? E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma parada por aqui. Mas, e o que a gente vai dizer aqui do irmão que ele abusou de sua própria irmã? Isso daí aconteceu no meio de quê? No meio do povo que conhecia a Deus, no meio do povo de Deus, né? O povo que conhecia a Deus, o povo que, como é que se diz? Que aparentemente, né, se dizia servir a Deus. E nós vemos aqui que são os filhos de quem? De Davi, né? Do homem segundo o coração de Deus. E isso aconteceu tudo no meio do povo de Deus. A família de Davi foi uma ruína só, né? Quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus. Então, se eu voltar aqui para Pedro, eu consigo trazer mais escândalos que Pedro fez, né? De ter cortado a orelha do soldado Malco na hora de prender Jesus, né? Ter arrancado a orelha do homem fora, imagina. O escândalo que foi naquela época isso aconteceu, um homem que conhecia Jesus, andava com Jesus, pegar a espada assim, pá, né? Em defesa de Jesus, achando que Jesus precisaria de defesa. Mas foi ou não foi um escândalo? Foi um escândalo. Quando Pedro falou para Jesus não ir para a cruz, Pedro, na verdade, havia um demônio na vida dele. O Senhor Jesus repreendeu Satanás na vida de Pedro. E Pedro todo tempo ali com Jesus e estava com o cão no colo, né? Então, o que quer dizer isso? Escândalos, isso também é um escândalo. Gente, nós temos que ter muito cuidado. Eu tenho família que tio meu, mora, né, distante, falou assim que não ia mais para a igreja, porque viu o irmão pecar, né? Fazer uma coisa errada no meio da igreja, ele não aceitou e acabou, saiu da igreja. Aí eu falei para ele, para quem o Senhor estava olhando? Para o irmão ou para Jesus? Com certeza, né? Foi para o irmão. Então, gente, só Jesus ele é perfeito, só Jesus é puro, só Jesus é santo, magnificado. Então, nós temos que olhar unicamente para ele. Nós temos que fitar os olhos em Cristo Jesus, até a vinda dele para nossas vidas. Porque muitas coisas virão que nós vamos ficar pasmados, nós vamos ficar com medo, aparentemente. Com medo. Medo de quê? Medo porque nós às vezes achamos que tal pessoa é tão cheio de Deus, mas tão santo, e quando peca, aí a gente olha para nós, meu Deus, então se fulano que é cheio do Senhor, tão cheio, tão santo, pecou, que dirá eu? Olha só o ponto que o ser humano, ele iguala outro ser humano a Jesus. Isso não pode acontecer, né? Então, olhar unicamente para Jesus. E se nós vemos nosso irmão caindo, nós temos que ajudar, orar para que se arrependa do seu mal, volte para Jesus, não é verdade? E assim, nós temos que tomar cuidado sobre a nossa vida também. Os nossos olhos têm que estar unicamente fixos para Jesus, para os céus, unicamente para Ele, porque mais coisas virão. Gente, vai vir tanta coisa, vai aparecer tanta coisa, vai surgir tanta coisa, que muitas pessoas irão realmente, de fato, se desviar do caminho de Jesus. Irão se desviar. Tem pessoas que o Senhor Jesus, por amor, vai recolher antes, porque se Jesus deixar vivo, não vai suportar. Vai acabar desviando, vai acabar se afastando, vai acabar perdendo a fé em Deus, né? Muitas pessoas já estão se tornando ateu. Tem pessoas no meio do povo de Deus que sai, se afasta e do nada não crê mais na existência de Deus. Muitas coisas a gente vai surgir e vai aparecer. E se você não ter controle, é aqui, ó. Se você não ter controle sobre a sua carne, sobre a sua mente e sobre o seu coração, você não vai resistir a coisas que estão por vir. Eu falo para o Senhor Jesus, se o Senhor ver que eu não vou, Pai, resistir, que eu não vou suportar, que o Senhor me prepare e me leve. Me leve antes, porque eu não quero partir sem salvação. Não quero perder a minha salvação, não quero. O que está por vir será coisas horríveis, coisas tremendas.
Então, que nós venhamos, estar aqui, todos os dias, nos alimentando da palavra do Senhor. E saber que o que acontece hoje em dia, desde que o pecado passou a existir, que essas coisas sempre existiram também. Tem pessoas que falam assim, não é um tempo bom para ter filho, para ter criança, mas desde quando foi um tempo bom para ter filho? No tempo no tempo de Baal lá, que pessoas ofereciam. Gente, eu estou falando isso, é no Antigo Testamento, não é no Novo, não. Né? No tempo do Antigo Testamento, em que vários bebezinhos lá no Antigo Testamento eram oferecidos. Eu vou falar oferecidos para não falar outra palavra. Quantas crianças não foram? Né? Mas tá bom, vamos para o Novo Testamento então. Vamos para o Novo Testamento. Né? Quantas crianças, depois que Herodes começou a sua busca incansável pelo menino Jesus, quantas crianças também naquela época era boa para ter filho? Desde quando? Foi uma época sempre favorável. Desde quando? Porque desde que o pecado entrou no mundo, que essas coisas passaram a acontecer. Mas daí você lembra que Moisés teve a mesma história de Jesus? Né? Moisés, quantas crianças naquela época não foram? E o Senhor guardou a vida de Moisés. Então nós temos que ter visão. Nós temos que ter visão baseada aqui na palavra do Senhor. Os tempos sempre foram difíceis desde que o pecado entrou. Né? Só que antigamente as pessoas tinham seus olhos, seus pés fixos, né? No caminho de Deus. Os seus olhos eram voltados para Deus, para a providência do Deus de Israel. Os seus olhos eram fixos no Senhor Jesus. O seu coração estava no Senhor Jesus. Hoje em dia, uma geração Nutella está com seu coração fixo em homens, fixo em ministério de homens, né? Fixo em placas de igreja. Os olhos estão fixos em pessoas, em tudo menos no Senhor Jesus. Né? Essa é a geração mais fraca, gente. Que estamos vivendo a geração mais fraca do Evangelho. Se o Senhor Jesus demorasse mais não sei quanta geração, ninguém iria mais lembrar da existência de Deus por conta dessa geração corrompida que estamos vivendo hoje. Então que nós venhamos vigiar e olhar unicamente para Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e a sua vida. Não se preocupa. E fica firme, porque o Senhor irá trazer à tona muitas coisas que estão no meio do seu povo. Irá chegar o tempo em que o trigo irá ser separado do joio. E essa separação será escandalosa. Coloca isso na tua mente. Amém? Então vamos orar. Fecha os teus olhos e põe a mão no teu coração. Eu vou orar por tua vida e você ora pela minha também. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome, Pai, neste momento. Eu quero, Senhor, te agradecer por essa palavra que me fez refletir com mais profundidade e entender que o que me importa de fato é olhar só para ti, que o que me é suficiente é olhar para o Senhor, é lembrar de tudo que o Senhor sofreu e passou por mim. Então o Senhor merece, sim, Jesus, o Senhor merece que os meus olhos sejam fixos em ti, que eu esteja unicamente olhando para o Senhor. Podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu continuo firme porque olho para o Senhor. O Senhor guarda os pés do justo, o Senhor guarda os pés daquele que confiam em ti. Senhor, guarda a minha irmã também de pecar, guarda o meu irmão, assim como a mim também eu te peço, Senhor. E os nossos pecados, Pai, que nós venhamos nos arrepender de cada um deles hoje, enquanto há tempo, que nós não venhamos vender a nossa salvação em troca de pecado que vai nos levar para o inferno. Não, Senhor, que nós venhamos nos arrepender agora de tudo quanto nós temos feito, nos arrepender enquanto há tempo, Senhor, porque tem pessoas, Pai, que olham para a minha vida, que olham para a vida da minha irmã e enxergam a tua presença em nossa vida. Então nós temos que continuar, Senhor, mostrando quem é o Senhor em nossas vidas, mas mostrando de verdade, Senhor, que nós não venhamos te servir de aparência, que nós não venhamos te servir, Senhor, por momentos, não, Senhor, mas que nós tenhamos realmente de fato uma vida em ti, uma vida de verdade em ti. Então, Pai, eu peço ao Senhor que nos ajude a olhar para que nós não venhamos cair, nos livra do mal e não nos deixe cair em tentação. Senhor, nós somos carne, mas que a nossa carne esteja curvada, Senhor, à tua vontade. Que a nossa carne não nos domine, mas que o nosso espírito esteja forte e prevaleça sobre a nossa carne todos os dias. Em nome do Senhor Jesus é o que eu peço a ti, Pai.
por mim, pela vida dos meus irmãos que estão aqui comigo no canal. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu peço e já te agradeço. Amém. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.